Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou fazer um review breve deste quadrinho obscuro que desembarcou por aqui. Eu digo obscuro porque quando eu pego esse tipo de HQ para comentar, eu tenho a impressão de que eu estou sendo um operário exemplar nessa indústria vital da nona arte, porque é o tipo de quadrinho que pouquíssima gente vai dedicar tempo para falar sobre. Waller vs Wildstorm é um lançamento da Panini, do selo DC Black Label, é aquele formato de álbum, né, maior do que o formato americano, com capa dura, ó, bem maior do que o formato americano, ele tem uma sobra aqui e tudo mais. É uma edição em capa dura, com 152 páginas e está custando R$ 76. Esse tipo de quadrinho, ele some no meio do catálogo, porque ele não é aqueles quadrinhos que geram uma grande repercussão, não é protagonizado por nenhum personagem, os artistas envolvidos não são nenhum dos blockbusters, né, arrebentadores de top 10 de vendas da Amazon e tudo mais, então acaba ficando ali no limbo. Mas é desse tipo de quadrinho que a gente precisa falar para dar visibilidade, pelo menos eu coloco a cara a tapa aqui por isso. Então se você gosta desse tipo de material e quer que eu continue resenhando, me ajude aí. Se inscreva aqui no canal, ajude a gente a crescer, a ganhar relevância, porque quando chegar nos 10 mil, a gente vai desbloquear uma novidade diferente aqui no canal. Essa HQ é escrita pelo Space Ackerman, com Evan Narcisse e artes de Jesus Merinho. É uma edição que se passa nos anos 80 e é uma espécie de ano 1 da Amanda Waller. Caso você não esteja familiarizado, Amanda Waller é a mulher por trás do Esquadrão X, também conhecido como o Esquadrão Suicida, né? A Força Tarefa X, o Esquadrão Suicida. Essa história ela se passa nos anos 80 e a gente vai ver a Amanda operando ainda como uma espécie de agente de campo da Checkmate. A Checkmate é uma agência secreta do governo americano que está tentando expandir a influência americana em uma região hostil ainda, né? Naquela época que a Guerra Fria estava rolando. E essa é o tom da obra. Tudo é sobre política, tudo é sobre corrupção, tudo é sobre conspiração e jogo de poder. O que eu estou dizendo aqui é que a gente vai começar acompanhando um cara chamado Jackson King, que era um ex-líder da equipe do Checkmate e que depois ele passou a fazer parte do Stormwatch, que é uma dessas equipes que faziam parte ali do Wildstorm, né? Uma dessas equipes que faziam parte daquele universo que surgiu lá no boom da Image, junto com Wildcats, Gen 13, Team 7 e vários outros personagens. E aí a gente vai ver justamente alguns personagens desse núcleo do Stormwatch aparecendo nessa história, né? Porque o Jackson King, ele é um herói que fazia parte dessa agência Checkmate. Em determinado momento, a Amanda Waller puxa o tapete dele e ascende diretamente para a liderança da agência. E a partir daí, essa trajetória dela é de fazer tudo que ela tiver ao alcance dela para alcançar o poder e realizar aquilo que ela acredita que é o melhor para os Estados Unidos. Acontece que Jackson não se afastou completamente das operações, vai continuar investigando para entender o que está acontecendo com a organização que ele fazia parte, que agora se tornou uma espécie de agência corrupta, né? E aí ele vai descobrir nessa trama que meta-humanos estão sendo utilizados para ampliar a influência americana em alguns países, e alguns meta-humanos estão sendo assim capturados, sequestrados e até assassinados por essa agência agora comandada pela Amanda Waller, né? E um desses caras que aparece como operativo de campo é justamente o Slade. E aí começa um desfile de personagens conhecidos, mas todos eles em um momento muito inicial de sua carreira, como por exemplo a Lois Lane fazendo uma das suas primeiras investigações de campo, onde ela vai inclusive dialogar não só com o Jackson King, também conhecido como Blindado, né, mas com outros personagens ali do núcleo Wildstorm. Então a gente vai ver personagem aparecendo que é do Team 7, personagem aparecendo que era do Wildcats, personagem aparecendo que era do Authority, ou citações a esses personagens.
Então, se você leu Sleeper, se você leu recentemente a edição absoluta do Wildcats, se você tem visto aí, por exemplo, as participações do Bandoleiro, de vez em quando, em algumas histórias até do Batman, é provável que você encontre algumas interseções desses personagens aqui. É uma trama muito parecida com aquele filme Os Infiltrados. A gente chega uma hora que você diz assim, quem é quem? Quem tá traindo quem? Quem tá puxando o tapete de quem? Mas é uma trama onde um cara que tem honra, né, que é o Jackson King, tá tentando lutar contra a destruição de uma agência que ele ajudou a construir e que ele via como algo positivo para os Estados Unidos e que está sendo completamente colocada de cabeça para baixo pela Amanda Waller, que está aqui sendo construída, né, e consolidada e escrita para ser um protótipo daquela chefona do Esquadrão Suicida que a gente conhece. Ela ainda está num ponto onde ela respeitava o Jackson King, onde ela respeitava o Blindado, mas ela também estava num ponto onde a ambição dela vai fazer com que ela continue seguindo adiante, inclusive fazendo alguns acordos bem questionáveis, né, para poder assumir de vez uma posição de destaque dentro do organograma de defesa do governo americano. Então, esse é um quadrinho que conta uma história dos bastidores de como o Esquadrão Suicida foi montado, mas sem citar em nenhum momento esse Esquadrão Suicida. Ela conta a história do que veio antes, ela conta a história de personagens que estavam ali naquele momento, antes mesmo de virar integrantes de equipe futuramente como Wildcats. Mas as referências ficam claras, né? É uma obra bem estruturada, eu queria até ter gostado mais, só que eu senti falta justamente disso, de uma participação mais efetiva desses personagens e não apenas citações e aparições. Quanto mais você conhecer o universo Wildstorm, você vai reconhecer essas figuras e pegar mais referências. Quanto menos você conhecer, você vai ter que se pautar por uma história praticamente de espionagem, de contra-espionagem, de tráfico de influências e de uma ganância absurda com alguns momentos de ação. A curiosidade aqui fica realmente para a participação da Lois Lane e o papel do Planeta Diário em quase ter destruído a carreira da Amanda Waller antes mesmo dela começar, mas no final a gente tem um plot aqui que fica para os fãs da DC e especialmente os fãs de Esquadrão Suicida. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é bom, até daqueles que muita gente ignora. Forte abraço, até a próxima.